nossa entrevista do dia nesta manhã de segunda-feira, 14 de novembro de 2016. Como bem anunciado, nós estamos recebendo aqui, ao vivo nos estúdios da Educadora, com muita satisfação, o ilustre itaioense, ele que foi vereador em Blumenau em 2008, foi eleito com 3.787 votos, em 2012 se reelegeu com 5.482 votos, ele que hoje... no último biênio, 2015-2016, presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, está em Blumenau desde os 20 anos de idade e em 2016, ao lado de Napoleão Bernardes, foi eleito para governar Blumenau a partir de 2017. Eu falo de Mário Hildebrandt, ele itaioense, na verdade, de nascimento, de coração, sempre levou o nome de Itaió por onde esteve, principalmente em Blumenau. E nós conversamos com o Mário por telefone depois das eleições, com mais tranquilidade. E hoje, aproveitando esse feriadão prolongado, ele visita Itaió e também aceitou o nosso convite de estar aqui nos estúdios da Educadora. Mário, é sempre uma satisfação conversar contigo. Enfim, para nós começarmos este bate-papo, a gente sempre falou muito de política, de campanha, de eleições. Vamos falar da vida de Mário Hildebrandt. Como que foi essa vida, como que foi a sua caminhada até o início da política lá em Blumenau? Obrigado pela participação, pela presença e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Obrigado aí pela grande oportunidade que vocês me dão de conversar com os meus conterrâneos aqui de Itaió e eu diria de Mirim-Doce também, porque a gente tem toda uma história de vida vinculada a essa cidade. Meus pais ainda vivem aqui, minha mãe deve estar em casa me ouvindo aí nesse momento, junto com a minha esposa, minha irmã Guinora, minha esposa Sueli, estão nos ouvindo, um beijo para elas. Quero aproveitar também, meu pai está aqui, Afonso sentado aqui me olhando, acompanhando a entrevista. Na verdade, minha vida começou aqui estudando lá na escola isolada, na margem direita, depois na escola Maria Leal Sauer, e mais para frente no Colégio Estadual Luiz Bertoli, onde eu fiz o ginásio na época, e depois o ensino médio, onde eu fiz o curso técnico de contabilidade. E foi esse curso técnico de contabilidade que acabou me sustentando lá em 1990, quando eu fui para Blumenau e procurei emprego. Eu acabei trabalhando na Teca, na área contábil, durante 8 anos, que me deu toda uma possibilidade. Mas aqui, em Itaió, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar em algumas empresas. Meu primeiro emprego foi meu pai que me arrumou, né? Foi trabalhar de balconista lá na época... Funerária e Marmoraria Valentini, que era uma funerária, era loja de materiais de construção, uma fábrica de artefatos de cimento. Hoje é a Driju, né, que funciona inclusive no mesmo local e praticamente nos mesmos moldes, claro, mais atual, mas é o mesmo segmento, se assim eu posso dizer. E ali trabalhei durante alguns anos, fui trabalhar no Bradesco, trabalhei um pouco mais de um ano no Bradesco. Depois trabalhei na Predial Materiais de Construção aqui também. E antes de ir para Blumenau, trabalhei um ano e pouco de volta aí sim para gerenciar a loja da Funerária Valentini. Trabalhei um ano e aí eu acabei passando no vestibular em 1990 para fazer faculdade de administração. E como eu sempre digo, eu descobri que eu tinha que morar em Blumenau depois que eu passei no vestibular e acabei indo para lá, morando para lá. A gente morou de favor um ano, depois morou de aluguel, morei em alguns lugares, vários bairros lá. Num porão na rua Coripós, quem conhece sabe onde é que é a Coripós, sabe que é uma área bastante complicada, até área de risco em relação à tragédia. Enfim, eu tive várias oportunidades, mas sempre fui abraçando as oportunidades de trabalho, de estudo. Terminei minha faculdade, depois acabei me envolvendo no trabalho da igreja, da Missão Evangélica União Cristã, que é a MEUC, que também tem aqui, tem em Blumenau, e acabei trabalhando no Centro de Recuperação, que é o Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança, durante 8 anos, e fui primeiro voluntário durante 4 anos na diretoria, e depois eu fui morar no Serene durante 8 anos, e lá eu senti a necessidade de fazer faculdade de serviço social em 1999, no segundo semestre, e fui para a faculdade. Eu sempre brinco aqui, até minha esposa está ouvindo, na faculdade de serviço social tinha 55 alunos, né? 54 eram mulheres e eu era o único homem no meio da turma, e minha esposa era uma das meninas lá que estudava, a Sueli. Nos conhecemos, namoramos e casamos em um ano. Também foi um momento extremamente importante e feliz da minha vida. Hoje tenho 2 filhas, né? A Esther e a Vicky estão aqui fora também, estão me acompanhando aqui nessa visita aqui que eu faço para os meus pais, nesse feriadão, como você colocou. E com a faculdade de serviço social concluída, o então candidato a prefeito João Paulo Klein, que foi no Serene, nós conversamos, ele já tinha ido enquanto deputado, ganhou a eleição
e me convidou para ser secretário, mas eu não tinha nenhum envolvimento político, só tinha um conhecimento técnico. Aí virei secretário de Assistência Social da Criança e Adolescente lá de 2005 até 2008. Ele me convocou para ser candidato a vereador, acabei sendo, me elegi com 3.787 votos, como você colocou aqui. Aí deu 2008, deu aquela tragédia enorme lá em Blumenau, aí vocês inclusive me entrevistaram naquele período também, falávamos aí sobre as dificuldades que a gente enfrentava lá. Eu sempre digo, várias vezes eu tive a oportunidade de estar aos microfones da educadora, não porque eu estou como vice-prefeito, mas a educadora sempre abriu os microfones para que eu pudesse conversar com a cidade, e tanto na primeira eleição para vereador, na segunda eleição, na reeleição para vereador, e agora na eleição para vice-prefeito, eu sempre deixei muito claro. Na primeira eleição eu disse, eu sou natural de Taió, né, tanto no meu programa de TV e no meu material. Na segunda eleição para vereador também, sou natural de Taió. Claro, eu amo Blumenau, amo aquela cidade, tenho um carinho enorme por aqui, mas hoje a minha cidade é Blumenau, onde eu vivo, crio minhas filhas, né? Mas aqui estamos meus pais, a minha raiz está aqui, né? Sempre a raiz da gente fala mais alto no nosso coração, amo essa cidade aqui também, mas eu nunca escondi a minha origem, muito pelo contrário, sempre valorizei aquilo que eu achava importante, que é aqui que eu tive os primeiros ensinamentos, a primeira caminhada na minha vida. E agora, enquanto candidato a vice-prefeito com o Napoleão, no primeiro programa de TV, eu fiz questão de dizer, eu que vim de Taió, né? Então, eu sempre reafirmei isso. Então, acho que isso acabou sendo marcante aqui para a cidade. Hoje, eu caminhando aqui na cidade, fomos jantar no sábado à noite, fui no restaurante ali, 4, 5 pessoas vieram me cumprimentar, outras dizendo, olha, torçamos por você, pedimos voto para você, pedimos para os parentes votar em você. Então acabou se tornando algo, eu acabei me tornando uma figura, graças à Rádio Educadora aqui também, mas também esse nunca esconder a minha origem, o carinho que eu tenho por essa cidade. E aí, nessa reeleição, acabei ficando, na primeira eleição, fiquei como secretário por causa da tragédia, e aí eu tive a oportunidade, tanto na tragédia de 2008, aí eu acho que 2009, 2010 deu problema aqui, enchente em Taió, Mirim Doce, eu sei que a gente mandou vários donativos para cá, falamos sobre isso, né? Até sobrou donativo de tanto que as pessoas de lá doaram para ajudar a comunidade aqui também. Eu gosto de fazer campanhas de mobilização, porque eu acho que a comunidade se engaja em prol de algo, né? Então a gente fazia muita campanha de doação, tanto para cá como para o Rio de Janeiro, quando deu aquela tragédia enorme lá no Rio de Janeiro, nós mandamos carretas de Blumenau em retribuição àquilo que o Brasil todo fez em 2008 por Blumenau também. Então a gente teve esse envolvimento muito forte nessa mobilização social e mobilização e organização da cidade naquele período. E eu sempre participei dessa questão, meu envolvimento sempre foi social, sempre foi esse carinho de estar me engajando nesse processo. E aí hoje tive a oportunidade de ter essa caminhada com o prefeito Napoleão e termos a oportunidade de termos uma grande eleição, né? A minha eleição enquanto vice e a reeleição dele enquanto prefeito de Blumenau para os próximos 4 anos. Mário, qual que é a dificuldade em aceitar esse desafio para você mesmo? Você mesmo nos comentou aqui que tinha essa vontade, esse desejo, você não foi empurrado, não foi colocado, nada. Você tinha essa vontade de colaborar um pouco mais com o Blumenau. E como é perceber e dizer, eu preciso concorrer numa chapa para prefeito, acompanhando Napoleão Bernardes, como a gente já falou em outras oportunidades, um jovem político ainda, acho que ele não tem cabelos brancos, se tem é pouco, né, Mário? Pouco cabelo branco. Enfim, como que foi sair de Taió e chegar o momento que começou a campanha, estou concorrendo a vice-prefeito de Blumenau? Na verdade foi uma construção política. Primeiro eu entendo que o processo de vereador, e aí eu falo uma questão que o Brasil tem que mudar, não é? Eu acho que vereador deveria ter 2 a 3 mandatos no máximo, até para dar o espírito de renovação. A política tem que ter renovação. Eu sou dessa opinião. A reeleição, ela hoje é um instrumento necessário, né? Mas ela deveria ser mandatos de prefeito de 5 ou 6 anos, porque é o período que você consegue realizar melhor. Tanto é que às vezes o pessoal reclama que o prefeito faz coisa no último ano. Não é que ele consegue terminar a burocracia e agilizar os projetos normalmente no 3º, 4º ano do mandato. Não é que ele faz no ano da eleição é que a burocracia, quem vive o interno na política sabe que é complexo. Eu fui secretário durante 8 anos, né? Então eu tenho uma experiência de gestão hoje bastante consolidada nessa questão. O processo burocrático é bastante complexo.
Então eu entendo isso. Então eu já tinha dentro do meu coração que dificilmente seria candidato a vereador novamente, né? E quando eu me candidatei a presidente da Câmara, e com essa construção do prefeito Napoleão, eu disse, olha, eu ainda vou ser teu vice, né? E a gente foi, no bom sentido político, namorando, construindo esse processo político esse tempo todo, e consolidou que eu tenho hoje sou uma figura, graças a Deus, política bem reconhecida em Blumenau, né? Tenho uma trajetória que ninguém pode jogar alguma pedra, talvez até por questões de posicionamentos. Por exemplo, eu me posicionei muito claro contra a ideologia de gênero lá, né? É uma opinião clara em relação a esse tema. Me posicionei enquanto cristão evangélico nesse tema com bastante clareza lá, mas entendo que o processo é de inclusão e de opção sexual. É uma coisa é opção sexual, outra é ideologia de gênero nas escolas. São dois temas bem distintos aí que a gente tem que discutir. Então, fora isso, minha vida política sempre foi limpa, honesta, transparente, sem nenhuma pedra. Ninguém pode jogar absolutamente nada contra mim nessa fase. Foi um período extremamente positivo, né? E aí foi uma construção política, até pelo meu conhecimento. Sou administrador, pós-graduado em contabilidade, sou assistente social, 8 anos de experiência enquanto secretário de assistência social, num período mais complicado que a cidade já viveu na política de assistência social, com mais de 1.200 pessoas abrigadas durante quase 3 anos, né, cuidando dessas pessoas em moradias provisórias, porque não tinha lugar para elas, não tinha casa para alugar, até os residenciais Minha Casa Minha Vida ficarem prontos. Depois, enquanto vereador, a experiência de legislativo e agora a experiência de presidente da Câmara, administrando um orçamento talvez do tamanho de Itaió, né, de 26 milhões de reais, que é o orçamento que a Câmara de Vereadores tem lá. Não sei qual é o orçamento de Itaió, mas é um orçamento grande mesmo em relação a essa questão, um orçamento maior do que muitas cidades do estado, não sei se de Itaió, mas de muitas cidades do estado. Então essa minha visão de gestão me aproximou muito, até nas reuniões com o prefeito Napoleão. Prefeito, eu sugiro isso, eu sempre fui muito de sugestão, né? Eu acho que o processo se faz assim, na política não se exige nada, se constrói tudo, né? Então a relação política é essa. Então acabou me aproximando e deu certo que nós tivemos uma caminhada no processo quando nós fechamos partidariamente. Aí tem um partido também, hoje sou filiado ao PSB, né, me elegi pelo PSD enquanto vereador, né, e depois acabei saindo do PSD por questões de discordâncias no processo político, né. Eu sempre digo que se eu estivesse no PSD eu talvez seria candidato a vereador, e no PSB eu consegui construir a minha trajetória política por uma visão distinta daquilo que eu entendia de cidade, do que o PSD estava pregando à época em Blumenau. Fui para o PSB e me facilitou essa união e essa junção com o prefeito Napoleão. Fizemos todo o programa de governo, uma discussão muito clara, muito boa, não tivemos uma discórdia nesse período, e os 75 dias de eleição que nós tivemos foram dias extremamente abençoados, se assim eu posso dizer, com bastante tranquilidade, com bastante harmonia, né? Tanto eu e ele como nossas famílias, né, se entenderam muito bem. Hoje nós nos damos muito bem nesse processo. Tanto é que dia 1º de janeiro eu assumo como vice-prefeito, né? E dia 5 ele tira férias e eu já assumo a prefeitura, coisa que ele não fez como vice-prefeito nos 4 anos anteriores, né? Então, só para você ter uma ideia da harmonia e do modelo que a gente conseguiu construir nesse processo. Tá certo. Mário, o governo será um governo de continuidade. Mas para quem está em casa, aqui na nossa região do Alto Vale, ouvindo, quais são os maiores desafios que vocês terão em Blumenau nos próximos 4 anos? O prefeito é de continuidade, mas o governo não necessariamente é de continuidade. Algumas ações continuam normais dentro do processo político porque elas já estavam em andamento. Por exemplo, vamos pegar uma grande obra lá no centro de Blumenau, que é Humberto de Campos, né? Ela vai continuar porque ela já estava em obra. Outras vão começar. Novos terminais nos bairros, mais uma ou 2 pontes no centro de Blumenau que vão ser construídas, né? Algumas e são obras grandes que demoram 3 anos pelo menos, que vão ser executadas. Então todo um trabalho de articulação. Outras coisas, e aí é importante colocar aqui, Jefferson, porque uma eleição ela traz uma questão importante, ela traz a possibilidade de reavaliação. E o Napoleão sempre diz isso com muita clareza, assim, né? Nós nos reavaliamos e reinventamos. No processo político na rua você conseguiu ver aonde você estava acertando, e o Napoleão, isso eu falo, o Napoleão diz isso, né?
eu estava acertando aqui e ali eu preciso melhorar. Então nós identificamos que nós temos que melhorar lá, nós temos muita necessidade de regularização fundiária, é um grande desafio essa questão da regularização fundiária lá, e temos que trabalhar isso muito forte, muito claro. Então vamos trabalhar isso inclusive numa perspectiva de reavaliar o modelo de secretarias em relação a esse tema, fortalecer o trabalho, fortalecer o processo e melhorar o processo de licença ambiental, que hoje é muito moroso. Hoje uma obra, uma empresa lá demora muito tempo, isso tem que ser corrigido, né? Então, ou o problema está nos técnicos ou está no modelo, então tem que ser resolvido. A questão da própria licença para obras, né? Um alvará, às vezes eu passei por isso, não nessa gestão, na anterior inclusive, para fazer a reforma da minha casa, levei 8 meses para tirar um alvará para fazer a reforma. Então isso não pode acontecer porque você acaba incentivando e empurrando as pessoas para a ilegalidade. Quando elas querem legalizar, você acaba facilitando esse processo. Então, coisas que precisam ser trabalhadas e amadurecidas, né? E a própria relação, Blumenau, por exemplo, tem 8.500 servidores públicos, né? Então é um contingente enorme de servidor público no qual você precisa também ter uma relação bastante forte. E nós vamos passar o ano que vem, o final desse ano, o ano que vem, para as prefeituras muito difícil. Se você perguntar aqui para o prefeito Hugo e para o Almir, o nosso prefeito eleito aqui de Itaió, você vai ver que eles vão relatar de fato a situação atual e a futura a nível de Brasil não é fácil. Esse ano o Brasil projeta 170 bilhões de déficit, ano que vem 150, né? Então não é nada simples esse déficit. Então é um déficit que está aí presente e que vai bater na porta das prefeituras também. E que o governo federal, quando tem déficit, ele fabrica dinheiro e bota no orçamento. E o município não tem essa chance, ele não tem como fabricar dinheiro e não tem como botar no orçamento, ele tem que deixar a conta zerada, senão o Tribunal de Contas vai lá e glosa, né? Que é a palavra mais clara. Então, esse é o cuidado que a gente vai ter também dentro desse cobertor curto, definir prioridades e definir as responsabilidades de cada secretaria para que a gente possa fazer, de fato, mais obras, mais ações com menos. E dando agilidade nesse processo político. Aí entra um ponto importante que é a gestão, que precisa ser muito travada no sentido de, não travada a gestão, né? Mas uma gestão bastante forte no sentido de você agilizar as coisas e dar as outras oportunidades. Não necessariamente você precisa fazer grandes obras, mas você facilitar as obras dentro da cidade e agilizar os processos, você faz muita coisa. E claro, buscar financiamentos e outros recursos para destravar muitas das ações necessárias. Vamos pegar aqui, quem conhece Blumenau sabe, a Rua Bahia, por exemplo, é uma via extremamente complexa que precisa toda uma reurbanização, uma delas, né? E que a estrutura asfáltica dela já é quase 30 anos e precisa de um recapeamento, precisa de uma camada nova, porque hoje tem buraco dentro de buraco e buraco na fila para entrar, né? Então você precisa criar uma alternativa de reurbanizar isso e dar condição de traficabilidade para as pessoas, para a comunidade, para os veículos e para a cidade. Então são várias demandas. As creches, que aqui também não deve ser diferente, né? Toda a cidade, eu estava acompanhando a campanha do Rio de Janeiro lá se dizia que acompanhando uma ou duas vezes, escutei na CBN lá que o déficit de creche é 80 mil vagas e o prefeito que ganhou lá, que é o Crivella, ofereceu 20 mil novas vagas, ou seja, vai faltar 60. E nós em Blumenau não é diferente, né? Lá o déficit hoje é 4 mil e poucos, nós vamos conseguir fazer de início 1.300 vagas e, claro, buscando alternativas para fazer outras, mas também não vamos conseguir solucionar. Aqui é a mesma coisa. Então, a nível de Brasil, tem muitos desafios que precisam ser discutidos e trabalhados em relação a esse tema e que são demandas dos municípios, né? E o que acontece? Nós precisamos debater como agentes políticos e talvez a cidade precisa discutir, as cidades precisam discutir que modelo de país nós queremos, né? Porque o nosso modelo está invertido, né? Todo de cada R$100 de impostos que eu, você, cada um de nós paga, 64 vai para Brasília, né? 23 vai para o Estado, o resto fica nos municípios. Então a menor fatia fica onde as pessoas vivem. E cada vez que o prefeito aqui, qualquer cidade que quer um recurso, ele tem que pegar um avião, né? Ir até o aeroporto, pegar um avião, ir para Brasília, pagar um hotel, pagar táxi, para ficar lá esperando para ter 1 hora de audiência, para às vezes receber um talvez.
Mas se ele não vai, nem talvez ele recebe. E aí é dinheiro nosso que está sendo investido para fazer esse voo aí para lá e para cá, para sem ter solução. Outra coisa que se discute muito, segurança pública, né? De quem é a responsabilidade? É do município? É do Estado ou é da União? Né? De certo modo, as pessoas entendem que é do município, porque é aqui que elas vivem. Mas a responsabilidade de mais policiais militares e policiais civis é do governo do Estado. Então isso a gente precisa repetir e reiterar várias vezes. Só que o grande problema hoje nosso nem é policial militar, não é policial civil, apesar de fazer falta, né? É que na verdade é o primeiro instrumento que a gente vê como solução. Mas o grande nó hoje está na legislação. Se você falar com a polícia militar aqui, eles vão explicar para vocês que eles já, talvez aqui, o pessoal envolvido aqui já aprenderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes o mesmo cara. Então, quando acontece o roubo, eles sabem quem foi, né? Quando acontece a situação, eles sabem quem foi. Mas eles disseram, olha, o que nós vamos fazer? Vamos prender de novo, o cara ele vai sair 1 hora depois, nós não terminamos de preencher a papelada, ele já está saindo. 1 hora depois é modo de dizer, mas 1 semana, 1 dia, 2 dias, ou 1 mês depois, o cara está solto de novo. Então, ou nós mudamos a nossa legislação a nível de Brasil, e aí quando nós fomos votar em 2018 para deputado federal e senador, a gente tem que perguntar que deputado federal e que senador a gente quer, né? Porque a legislação tem que ser mudada, a responsabilização tem que ser dada. E esse é um modelo, por exemplo, talvez a diferença da segurança pública nossa com a norte-americana. Claro que eles investem muito lá, mas o cara que é pego roubando lá, ele não escapa por menos de 10 anos preso, né? E aqui não, se o cara é pego roubando, ele não pega às vezes nem um dia, se é réu primário. Aí até vai ser transitado e julgado. Então o processo é muito lento, muito moroso e muito flexível. Então essa legislação nossa tem que mudar. Senão, nós podemos triplicar o número de policiais militares porque está muito fácil. Não tem responsabilização nenhuma. Isso se aplica também ao crime do colarinho branco, né? A corrupção, a mesma coisa, né? Hoje, e ao mesmo tempo uma decisão, né? Eu ouvi um promotor em Blumenau falar numa reunião, ele disse a mesma lei que se aplica que o Sérgio Moro usa, é a mesma lei que os outros juízes usam, mas ele decidiu usar ela com mais rigor. Tanto é que o cara do Odebrecht está preso, né? Há bastante tempo sem ter nada transitado em julgado ainda, só por algumas pequenas condenações, mas está preso, porque ele tomou decisão de botar em prática a legislação. Então, ao mesmo tempo também, basta aqui começar o judiciário também a ser um pouco mais rigoroso ao pé da letra e a gente tem algumas mudanças. Então, dá para falar muito aí em relação a isso. Mas enquanto Blumenau, enquanto cidades, eu acho que as cidades precisam se unir, as pequenas e as maiores, para dar conta, porque senão daqui a pouco o prefeito Almir aqui vai ter grande dificuldade, inclusive, de pagar a folha de pagamento, como eu não sei se o Hugo vai ter essa condição agora no final do ano, como todas as prefeituras estão com dificuldade de pagar 13º, salário. Itajaí agora vai parcelar 13º, vai parcelar salário. Então está se replicando a nível de Brasil. E aí, se você olhar, quem é o problema? Onde é que está o problema? Está no prefeito? Tem minhas dúvidas, né? Tem minhas dúvidas, porque se fosse problema de uma cidade, né, eu diria que o problema está no prefeito. Mas quando você olha esse problema se replicando no Brasil inteiro, o problema está no modelo do Pacto Federativo, que é a distribuição da arrecadação desse país.